Fala, meus amigos do Medeiros Botafogo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso que está classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O próximo jogo do Botafogo será no sábado. Esse aqui é o Papo Reto com o Medeiros, aquele vídeo de pós-jogo, né? Aquele vídeo do dia seguinte, para a gente falar com mais racionalidade, com mais calma, sem a emoção, né, do jogo, para a gente falar um pouquinho como foi a partida, né, esse vídeo aqui, Papo Reto com o Medeiros, que está sendo um sucesso. Esse é o 12º vídeo, a galera vem comentando bastante, eu venho percebendo que a galera deixa aí as suas opiniões, escrevem bastante, eu leio todos os comentários, eu tento responder ao máximo todos vocês, então participem aqui do Papo Reto com o Medeiros. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Se o botãozinho hypar também estiver aparecendo aí para você, clica nele que você dá uma moral aqui para o Medeiros Botafogo. O Botafogo está classificado, como eu disse na introdução desse vídeo aqui, para as oitavas de final do Mundial de Clubes. No grupo B, que tinha Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. 6 pontos para o Paris Saint-Germain em primeiro lugar, 6 pontos para o Botafogo em segundo lugar, 6 pontos para o Atlético de Madrid em terceiro lugar e o Seattle 0 pontos, acabou não fazendo nenhum pontinho o anfitrião, o Seattle Sounders. Era esperado realmente que o Seattle fosse o lanterna deste grupo, mas talvez para muitos da mídia tradicional não era esperado também que o Botafogo se classificasse, né? Mas você que acompanha aqui a mídia independente do Botafogo, você que acompanha os canais, né? Você que é torcedor botafoguense, você sabe que o Botafogo iria disputar, você sabe que o Botafogo iria equilibrar as coisas e foi assim que aconteceu. O grupo só foi grupo da morte porque tinha o Botafogo dentro dele. Eu vinha falando isso aqui com toda a oportunidade que eu tinha para os meus amigos, para vocês aqui também nos meus vídeos. O grupo da morte era exatamente por esse motivo. Porque o Botafogo, atual campeão da Libertadores, tem no grupo, junto com ele, o Atlético de Madrid, que é um clube importante, né? Um dos três maiores clubes da Espanha, e também o Paris Saint-Germain, que é atualmente o campeão da Champions League e que joga aí um dos melhores desempenhos de futebol do mundo no momento. Agora, eu realmente esperava que o Botafogo vencesse o Seattle, aconteceu, venceu o Seattle. Eu esperava que o Botafogo talvez ali conseguisse um empate ou vencesse o Atlético de Madrid, e contra o Paris Saint-Germain era, antes da partida, na teoria, o jogo que a gente poderia perder. Essa era a conta antes de começar o Mundial. O Botafogo tentar fazer ali 4 a 6 pontos, ou empata ou vence o Atlético de Madrid, vence o Seattle. E pode perder para o Paris Saint-Germain, que mesmo assim se classifica. Não foi assim que aconteceu. O cenário se desenhou de outra forma. O Botafogo venceu o Seattle na estreia, o Botafogo vence uma partida histórica contra o Paris Saint-Germain, chega a 6 pontos. A partir deste momento, o Botafogo fica tranquilo no grupo, sabendo que poderia empatar, poderia vencer, poderia perder até por 2 gols de diferença, que se classificaria contra a equipe do Atlético de Madrid. A partir desse momento, todo esse contexto, o Botafogo colocou o regulamento debaixo do braço. O Botafogo jogou a seu favor com o que mandava a regra do campeonato. E é assim que o Botafogo entrou em campo ontem contra o Atlético de Madrid. O Botafogo entrou tocando bola, achei até que no primeiro tempo o Botafogo começou melhor a partida, poderia ter feito 1 a 0 com o Savarino. O Savarino perdeu um gol ali de cara com o Oblak, né? Um gol que não poderia ter perdido, mas aconteceu, né? Perdeu. O Botafogo teve no segundo tempo também uma chance com o Igor Jesus, que o Oblak fez um milagre. E o Atlético de Madrid teve ali a iniciativa, né? Teve mais ações ofensivas e a iniciativa de tentar vencer o jogo, porque o Atlético de Madrid tinha que vencer o Botafogo por 3 a 0, 4 a 1, 5 a 2. Caso contrário, ele não se classificaria.
E foi isso que aconteceu. No finalzinho do jogo, conseguiu fazer ali 1-0, uma desatenção da zaga do Botafogo, coisa que não vinha acontecendo, né? O Botafogo estava perfeito ali na questão defensiva, não tinha tomado gol do Paris Saint-Germain, estava quase passando o jogo contra o Atlético de Madrid também sem tomar gol, perfeito, mas teve ali uma desatenção, né? Uma troca que não foi muito bem efetuada e deixaram o Griezmann sozinho e empurrou a bola para o gol do goleiro John. 1-0 Atlético de Madrid, o resultado ainda classificava o Botafogo, o gol dele só saiu no finalzinho. O Botafogo ficou super tranquilo na partida, em nenhum momento o torcedor do Botafogo ou os jogadores do Botafogo demonstraram qualquer tipo de tensão, de apreensão, de nervosismo perante o resultado. Acho que o resultado esteve controlado o tempo inteiro, a classificação esteve nas mãos do Botafogo o tempo inteiro. Mas esse gol sofrido no finalzinho mudou um pouco a situação relacionada às oitavas de final da competição. O Botafogo estava se classificando em primeiro com um empate, né? Estava indo a 7 pontos. O Botafogo enfrentaria até então o Inter Miami no lado direito da chave. E aí, se vencesse o Inter Miami, o Botafogo pegaria ou o Flamengo ou provavelmente o Benfica de Portugal, né, que deve passar em segundo no grupo do Bayern de Munique. Então, o que a gente teria seria o Inter Miami e depois Benfica ou Flamengo nas quartas. Com a vitória do Atlético de Madrid, né, com aquele golzinho que a gente sofreu no final, a gente caiu para segundo lugar e fomos para o lado esquerdo da chave, pegando então o Palmeiras. Então teremos um clássico brasileiro, um clássico entre dois protagonistas do futebol brasileiro, principalmente de 2023 para cá, né? O Botafogo e o Palmeiras vêm fazendo diversos jogos históricos, às vezes bom para o Palmeiras, às vezes bom para o Botafogo. Em 2023 foi bom para o Palmeiras, venceu o Campeonato Brasileiro, teve aquele jogo histórico lá da virada do Palmeiras em 2023. 2024 o Botafogo teve a sua revanche, eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores e venceu o Palmeiras no Campeonato Brasileiro dentro do Allianz Parque por 3-1. Então o Botafogo e o Palmeiras realmente vêm tendo aí uma rivalidade grande, principalmente nos últimos 3 anos. É sempre um jogo equilibrado, é sempre um jogo tenso, um jogo nervoso de duas equipes muito boas e protagonistas do futebol brasileiro. Então eu tenho certeza, nós temos certeza que vai ser um grande jogo no sábado, 1h da tarde, Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo no Mundial de Clubes da FIFA. Caso o Botafogo passe do Palmeiras para as quartas de final, aí, meus amigos, a situação fica realmente mais puxada, digamos assim, porque provavelmente teremos Bayern de Munique ou Chelsea, né, nas quartas de final da competição. Favorito, Bayern de Munique. O Chelsea perdeu, inclusive, para o Flamengo. Acho que se o Chelsea conseguir vencer o Bayern de Munique, eu vejo o Botafogo com totais condições de passar o Chelsea. Pela partida que eu vi do Chelsea contra o Flamengo, pela partida que eu vi do Chelsea também contra o Los Angeles, o Botafogo tem condições de eliminar o Chelsea. O Bayern de Munique, Botafogo, claro, venceu o Paris Saint-Germain, então tem condições também. Mas eu vejo o Bayern de Munique como um time mais complicado que o Chelsea neste momento na Copa do Mundo de Clubes. Mas primeiro vamos pensar nas oitavas de final, vamos pensar aí em vencer o Palmeiras no sábado para a gente conseguir passo a passo, step by step, né? Passo a passo para a gente conseguir passando aí de fase na Copa do Mundo de Clubes, mas eu já vejo como um grande feito o Botafogo ter conseguido passar aí nesse grupo tão difícil, nesse grupo da morte, que foi o grupo B, né? Entre Botafogo, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e também o Seattle Sounders. Já estamos orgulhosos do feito desse elenco, mais uma vez, um elenco que, como diz o Marlon Freitas, 1% pra gente é muito. Se deixar o Botafogo ter a mínima chance possível, o Botafogo vai lá e mostra que é capaz. Esse elenco é um elenco realmente diferenciado, um elenco que tem muita casca, um elenco que realmente tem um emocional. Antigamente falavam muito do emocional do Botafogo para jogar para baixo. Agora a gente tem que falar mais uma vez sobre o emocional do Botafogo para jogar para cima. Que emocional, que mentalidade tem esse elenco do Botafogo, né?
Um grupo realmente muito diferenciado e é bom a gente sempre repetir isso por aqui. Beleza? Papo reto com o Medeiros. Agora eu quero ler os comentários de vocês. Terça-feira, a gente ainda tem toda a semana ainda para a gente atualizar de notícias para vocês, de informações do Botafogo. Jogo agora só no sábado, 1h da tarde, contra o Palmeiras pelas oitavas de final. Vai ser bom, né, cara? Vai ser bom mais uma vez, um Botafogo e Palmeiras, aquele jogo sempre tenso que a gente já está se acostumando a fazer contra o Palmeiras, né? E que bom, né? Quem sabe que 2025 possa repetir aí o feito de 2024 e a gente eliminar o Palmeiras nas oitavas de final, dessa vez do Mundial. Eliminamos eles nas oitavas da Libertadores. Vamos então para cima para mais um feito. É o glorioso. Vamos, Botafogo. Um abraço, gente. Deixe seus comentários aí, eu quero ler todos vocês. Tchau, tchau.